Olá, meus amigos. Mais uma vez estou com vocês para falar de um assunto muito gostoso do Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 8º, da segunda parte. E é uma continuação da semana passada e serei breve nesse assunto, porque representam quatro perguntas talvez, de que Kardec abordou este tema, que naturalmente é o tema transmissão oculta do pensamento. Estou lendo, por isso que estou virando a cabeça. Primeiramente, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade e a paciência de todos de assistirem os vídeos, de participarem de certa forma gostosa, boa de se dizer. E isso nos faz evoluir a cada dia com tudo, com todo aquele processo natural de entendimento, que é um pouco a pouco, por semana, a gente vai absorvendo tudo aquilo que foi exposto por Kardec e os espíritos, na verdade, né? Porque o livro são dos espíritos, Kardec o quis assim. E para começar esse assunto, Kardec aborda este tema curto, mas muito gostoso, né? Com perguntas dizendo que causa se dá a ideia, a descoberta que ocorre em muitos ao mesmo tempo, né? E os espíritos respondem que nós, como já diz na semana passada em alguma das palestras, que isso se dá através dos sonhos. Nos sonhos, nós nos comunicamos com os entes que mais se aprazem com nós, né? Com mais sintonia que temos com esses espíritos, essas mesmas ideias em sonhos, quando a gente acorda, parece-nos que tivemos a mesma ideia, né? E é através do sono que isso ocorre. E também a gente não pode esquecer que os espíritos, eles têm uma forma peculiar de se comunicar. Em tantas obras que já vimos, cito André Luiz, nas obras de André Luiz, que os espíritos, muitas das vezes, não precisam verbalizar aquilo que eles estão pensando. Eles conseguem se comunicar pelo pensamento. E o pensamento, a gente ainda é limitado. Mas muitas das vezes, às vezes, aqui na Terra mesmo, acaba acontecendo da gente falar a mesma coisa ao mesmo tempo. E a gente acha, nossa, que interessante. E, na verdade, nada mais é que algo natural. É algo natural que a gente faça isso. Os espíritos abordam isso daí, de certa feita com mais maestria. Veja só, na pergunta 420, que eu vou ler a pergunta e a resposta. Podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos dos corpos? Resposta dos espíritos. O espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa. Irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente. A gente tem que entender que o nosso corpo, ele é um limitador natural do espírito. Por mais evoluído que esse espírito seja e esteja encarnado, ele ainda assim está limitado. Porque o ambiente que nós estamos envolvido, tanto familiar, quanto social, quanto de trabalho, né, de ofício,
ele nos limita a certos entendimentos e certos sofrimentos que passamos, poderia ser tão mais simples a resolução se estivéssemos apenas de forma espiritual. Porque a comunicação, a solução, a ajuda, tudo isso seria muito mais simples de se fazer, né? E a gente tem que pretender, a gente tem que determinar que estamos em processo de evolução. Porque se a gente acha que estamos sempre estagnados, se a gente pensa que podemos apenas evoluir numa outra vida, ou podemos evoluir apenas que depois que passar certas ações, a gente está incorrendo com um grande erro conosco, com o nosso propósito de vida. Porque o nosso propósito de vida é evoluir. É evoluir. E essa evolução, existem algumas ferramentas que podemos usar. E essas que eu estou lhe dizendo hoje é o pensamento. O pensamento é uma ferramenta que talvez a gente tenha que fazer ele ser melhor a cada dia. Veja só. Quando a gente fala, a gente já pensou no que quer falar. Então, quando a gente reverbera uma palavra boa ou ruim, o nosso pensamento, ele já foi bom ou ruim. Então, que tenhamos essa essência de pensar muito mais rápida do que a nossa boca abra e feche. Então, meus amigos, eu peço que vocês pensem e reflitam sobre este tema tão agradável, que é a comunicação espiritual, que é como os nossos amigos espirituais se fazem por entender o mundo espiritual. E aqui na Terra, a gente ainda consegue apenas entender pelas palavras. E digo mais, às vezes as palavras não são entendidas, porque o jeito que eu falo é o jeito diferente do que você entende. E o que eu quero passar é o pensamento. Se eu pensasse e você se sintonizasse em mim, nessa coisa que eu pensei, certamente esse ruído verbal, ele não existiria, a comunicação seria muito melhor. E é assim que os espíritos comunicam. Melhor. Meus amigos, agradeço novamente este curto tema, que foi muito bom de falar com vocês. Desejo uma excelente noite e que todos estejam com Deus. Um grande abraço e que Deus nos abençoe.